Bom dia! Vamos falar hoje sobre o nada dentro da nossa sociedade. Penso que quando as pessoas vão discutir os aspectos sociais e políticos da organização da nossa sociedade, as pessoas passam a refletir sobre o ter, sobre as coisas que incorporam ao nosso patrimônio material, patrimônio espiritual, mas temos em nós uma visão quantitativa de coisas que nós temos. E então a discussão sobre o socialismo, sobre o comunismo, sobre o capitalismo geram um desconforto, porque nós não conseguimos avançar a não ser na ideia do o quanto eu vou perder. Para discutir isso sobre o viés do nada, imaginei 3 situações para nós refletirmos. Primeira situação, Paulinho. Paulinho tem no pátio dele uma árvore, uma laranjeira. E essa laranjeira produz laranjas o suficiente para o consumo dele e das pessoas que estão com ele. Não há necessidade de 2. No pátio do lado, em que não há cercas, tem o Pedrinho. O Pedrinho tem 10 laranjeiras. Veja que há uma desproporção entre um que tem uma e o outro que tem 10. Entretanto, quem tem uma, olha com certo desejo as 10 laranjeiras do vizinho, mas não sente nenhuma necessidade premente, nenhuma necessidade urgente, vital, de atravessar o espaço de um pátio e outro, sem muros, sem cercas, para ir lá pegar 9 laranjas do outro. Não há sequer necessidade de muro. Pode até haver alguma sensação ali de desconforto, mas é isso. O Estado nem se apresenta nessa discussão. Ou, se é chamado a discutir, ele tem tempo, ele tem tranquilidade, ele fica o tempo que ele quiser discutindo, porque quem tem um tem o suficiente. Quem tem mais de um tem excesso, mas ele vende, ele trabalha com aquele excesso. Portanto, cabe aqui a discussão justiça e injustiça social, mas de uma maneira tranquila, filosófica até. Situação 2. O pátio A tem uma árvore que produz laranjas. O pátio B tem 10 árvores que produzem laranjas. Entretanto, B, com 10 laranjas, 10 árvores, quer a árvore do vizinho, que é uma só, para que ele possa vender as laranjas para o vizinho. Ele entende que seria muito melhor o vizinho não ter aquela única árvore. Então o vizinho, que tem uma árvore, ao descobrir as intenções, coloca uma cerquinha ali de arame, uma cerquinha desse tamanho, tranquila, marca bem o terreno e diz: não, essa laranja é minha. Não, mas veja bem, eu quero a tua laranjeira, mas eu não vou te vender. Bom, há algum atrito, um murozinho e a cerquinha ficou desse tamanho, o Estado olha, desconfiado. Entretanto, quem tem uma árvore, pega os seus documentos em que prova que a árvore é dele, que ele plantou, está no pátio dele, pôs a cerquinha, o Estado olha e diz para o cara que tem 10, tchê, fica tranquilo, não sai daí. Quem tem 10 chia, será, fica incomodado, mas o murinho, o Estado, é suficiente e fica evidente que se quem tem 10 invadir e pegar quem tem 1, é injustiça. Isso não pode acontecer. Fica evidente. Pouco trabalho há. Sim, pensando de uma maneira muito simples, é óbvio, né? Mas vamos imaginar uma coisa simples mesmo. Não há muito
problema. Se o vizinho atravessar a cerca, o Estado vai lá, pega ele, leva para os tribunais e pune ele, e ele vai ter que indenizar o vizinho com 55 laranjas. Pronto, ele tem laranja, quem tem 10 laranjas tem 55 laranjas para dar para quem tem uma árvorezinha só, e ele fica feliz, né? Incomodado, mas tranquilo. Terceira situação. O pátio A não tem nenhuma árvore, não tem nenhuma laranja. O vizinho tem 10 árvores de laranja. Um trabalha com a ideia do nada, o outro trabalha com a ideia do muito. Só que quem trabalha com a ideia do muito é o mesmo sujeito que no coração teria vontade de que ninguém tivesse árvores para ele poder vender. E ao olhar o vizinho que nada tem, ele, ao invés de fazer uma cerquinha, ele vai fazer um muro e tentará nem discutir com esse vizinho que nada tem. O vizinho que nada tem, olhando seu pátio vazio e não tendo o suficiente, ele vai se sentir extremamente motivado pelo nada a pular um muro e pegar laranjas. Por quê? Porque de um lado, o nada significa também nada de vida, porque a probabilidade de ele morrer por não ter laranjas é muito grande, ele assume o risco de pular um muro e pegar a laranja do outro e talvez negar. O outro vai se sentir motivado a armar-se, porque ao saber que o vizinho nada tem, ele consegue imaginar que o vizinho quererá pular o muro. Afinal, se quem tem 10 laranjas, árvores de laranja, não tivesse nenhuma, ele consegue imaginar a dor disso, mas ele não quer falar disso. O Estado, observando que um não tem nada e o outro tem demais, ele vai ter que ter alguém que policie esse muro, porque ele consegue imaginar, o Estado consegue imaginar que quem não tem nada tentará pular o muro. E também consegue imaginar que o cara que tem muito vai hostilizar quem pulou o muro e é capaz de cometer um homicídio. Então o Estado fica ali louco de querendo, como diz o Bagual, né? Louco de querendo que um dos dois cometa o ilícito. E ele vai lá e toma a sua atitude. O que quer dizer com isso? Nós temos que mudar a reflexão. Nós não temos que discutir o que temos, o que as pessoas têm. Nós temos que discutir o que as pessoas não têm. Quando nós vamos conversar sobre socialismo, sobre comunismo, sobre o capitalismo, a discussão verdadeira é a ausência, não é a presença. Se nós discutirmos a presença dos bens, quem tem vai se sentir extremamente motivado a nem discutir e a dizer: ah é? Tu estás falando em divisão de patrimônio? Então dá o teu apartamento. Veja, pega o que tu tem e oferece, imaginando que quem tem não oferecerá, porque quem tem é apegado. E isto é uma visão que não cabe para essa discussão. A discussão, e aí seria muito mais difícil, e os que nada têm? E se tu nada tivesses? A questão é não o patrimônio, mas a ausência dele. Como pode alguém que tem olhar quem não tem e deixar o outro não tendo? Só é possível sob o ponto de vista do patrimônio. Porque se eu tenho, eu não me sinto motivado a dar o que eu tenho. Agora, se eu pulo, vou para o outro lado e vejo quem não tem, é provável que eu tivesse vergonha de olhar ali quem tem construindo muros e a polícia, ou a justiça, ou que, não sei, uma milícia guardando a propriedade e mantendo quem não tem, não tendo. E não tem por um período, um dia, 2 dias, 3 dias, não tendo, gerúndio, não tendo. Isso que eu estou falando em propriedades. Podia ser não tendo direitos, não tendo como sobreviver, não tendo como ter dignidade. Se nós trabalhar com a ideia do não ter, não tendo,
Aí sim nós vamos fazer uma discussão política, social, econômica e jurídica de qualidade. Porque não é possível mais a discussão sobre o que eu tenho, o que nós temos, e sim sobre o que as pessoas não têm. E se o ponteirinho for marcando ponteiro vazio, ou seja, não tem nada, o Estado tem que desaparecer. Porque não é possível o Estado defender o ter. Não, ele tem que se preocupar com o não ter. Nós temos que empurrar, não, nada tem, vamos lá. Não é para discutir se o cara tem 10 árvores. O que tem que discutir é quem não tem árvore. Agora, se o cara tem algo para sobreviver, se o cara tem condições de autonomia, ele sai para trabalhar, ele volta, ele tem alimento, ele tem saúde, ele tem educação, ele tem transporte. Aí, se todos têm, aí eu posso discutir com muita calma. O mínimo que eu tenho, que me dá todo o conforto, até dá para discutir a relação com quem tem muito mais do que eu. Mas olha que discussão tranquila. Agora eu posso discutir a posse, porque todos têm posse do mínimo. Aí eu posso discutir a posse dos que têm muito, dos que têm demais. E posso discutir tranquilo. Agora, não há discussão possível quando alguém tem nada. Quem tem um monte de nada, ele destrói qualquer argumento de justiça social. Portanto, eu recomendo a todos os pensadores, todas as pessoas ligadas ao direito, todas as pessoas ligadas a movimentos sociais, inclusive quem tem posses. Eu convido a discussão sobre esse viés. Ou nada. Se algum dos proprietários do qual eu me coloco, porque de alguma coisa eu sou proprietário, se algum de nós, proprietários, conseguir justificar a importância e a necessidade de alguém nada ter, e muitos e alguns terem muito, se alguém conseguir me dizer que é correto, é eticamente correto, aí, para o mundo que eu quero descer. Porque justificar o nada, quando há possibilidade, tecnicamente, de dar alguma coisa para ele, há possibilidade, tecnicamente, de dar alguma coisa para que ele tenha uma vida e tenha uma vida em qualidade. Aí, se nós descuidarmos do nada, esse nada vai nos consumir. Esse nada vai nos fazer sempre injustos. Sempre a sociedade vai ser injusta. Sempre o Estado vai ser injusto. Sempre a lei vai ser injusta. O meu discurso é injusto. Se esse discurso permitir ou justificar que alguém nada tenha. Imagina como o Estado poderia ser menor, liberal, inclusive, se todos tivéssemos um mínimo. E esse mínimo seria alimentação, a Constituição Federal. Alimentação, moradia, saúde, transporte. Este mínimo permitiria um Estado liberal. Mas um Estado liberal, um pensamento liberal, para manter o nada, não se justifica em lugar algum. Nos torna, portanto, hipócritas. O nada nos faz hipócritas. Portanto, fica a minha dica de hoje, falar, discutir sobre o nada, e vamos parar com essa porcaria que é discutir o que eu tenho, e se eu daria o que eu tenho para o Pedrinho e para a Mariazinha, nós estaríamos discutindo, na verdade, apenas a posse e o desejo dela. Um abraço, um beijo e um queijo, e tomara que a Constituição se realize e todos nós tenhamos tudo que o artigo 5º nos propõe e nos
garante. Um abraço e até a próxima.